Olá, vamos falar agora sobre a administração estruturalista. Nas últimas aulas, nós falamos da forma como a administração evoluiu dentro de algumas teorias e buscamos compreender, dentro de cada evolução, de cada etapa, como a gestão de pessoas foi enriquecendo, foi ganhando novos elementos e ficando, enfim, mais complexa. Nós falamos desde o momento em que a administração era focada exclusivamente nas tarefas, passamos também pelo momento em que a administração passou a olhar para a estrutura organizacional, ela ficou ali mais robusta, tá? Quando por fim nós chegamos no foco nas pessoas, ali no momento da administração humanística, quando as empresas descobriram no fator humano alguns elementos que poderiam de fato contribuir com o ganho de produtividade das empresas. Foram descobertos fatores motivacionais, fatores ambientais, tá? Que, uma vez trabalhados, eles aumentavam, de fato, eles poderiam aumentar a produtividade dessas empresas. Agora, sob a custódia da administração estruturalista, a gente vai perceber que essa abordagem vai ganhar uma complexidade porque ela passa a focar simultaneamente na estrutura, nas pessoas e também no ambiente. Nós temos um entendimento sobre burocracia, que a burocracia é uma forma de organização humana alicerçada na racionalidade, ou seja, na adequação dos meios aos objetivos pretendidos, garantindo a máxima eficiência possível no alcance dos mesmos. Eu coloquei esse conceito, se vocês observarem, é um conceito bastante semelhante ao conceito de racionalidade, perdão, ao conceito de burocracia, que nós vemos lá na administração burocrática. É o mesmo conceito, muito semelhante. Isso acontece, gente, porque a administração estruturalista ela é baseada em uma corrente filosófica que tem uma raiz muito forte na administração burocrática. Então, a gente trouxe esse mesmo conceito, esse mesmo entendimento de burocracia, mas, detalhe, dessa vez, sem se apegar excessivamente àquelas disfunções que nós mencionamos na aula passada. Um outro ponto interessante é que os teóricos da administração estruturalista, eles têm alguns conceitos bastante significativos, bastante incisivos, por assim dizer. Eles definem alguns tipos de sociedade, eles definem o tipo de sociedade estruturalista e vocês vão observar que sempre numa mesma ordem, ele vai mostrar que a sociedade burocrática ela é uma sociedade mais promissora, mais estruturada, mais proeminente. Vamos ver aqui embaixo. Primeiramente, ela chama de sociedade tradicional aquelas abordagens da administração tradicional. Por exemplo, a administração científica, a administração clássica. Sobre sociedade carismática, ela também se refere à sociedade, à administração humanística, ali que ela se movia muito voltada pelo carisma. E observem que ela se coloca aqui, de fato, como uma sociedade burocrática, ou seja, uma sociedade baseada na racionalidade, na impessoalidade, na objetividade. Observe, vamos avançando. Ela também coloca que a sociedade moderna, industrializada, é uma sociedade de organizações, das quais o homem passa a depender para nascer, viver e morrer. Pronto, deixa eu aparecer aqui na tela para vocês entenderem o seguinte, que a administração estruturalista ela tem esse conceito de organização muito forte. E ela propõe também um outro entendimento, um outro conceito para o tipo de homem,
que anteriormente era chamado de Homo econômicos, aquele homem que só trabalhava pelo dinheiro, que só queria saber do dinheiro, só era voltado para a subsistência, lá na administração tradicional, lembram? Pois é, ali era o Homo econômicos. Depois, nós tivemos o conceito de homo social, homem social, homo socialis, naquela abordagem humanística, que era aquele homem que se desenvolvia a partir do momento em que se relacionava com outras pessoas, com novas equipes. O seu desenvolvimento naquele contexto era condicionado ao relacionamento que ele tinha com outras pessoas. Aqui não. Nós temos o conceito de homem organizacional. É aquele homem que participa de forma direta e indireta de várias organizações. Que a sociedade é composta por várias organizações e que o homem passa a depender dessas organizações para nascer, morrer, para nascer, viver e morrer. Ele coloca também que a evolução dessas organizações ela acontece em algumas etapas, onde, em primeiro momento, nós temos a etapa da natureza, que diz respeito àquele momento pré-industrial, aquele momento em que o trabalho era realizado em oficinas, em ambientes de feudos, sem maquinários, de forma manual. Essa era a etapa da natureza. A etapa seguinte diz respeito à etapa do trabalho, ali muito referente à administração científica, à administração clássica, quando a administração era voltada excessivamente à tarefa, ao controle do trabalho. Depois nós temos aqui a etapa do capital, onde nós entramos realmente em um investimento massivo na estrutura organizacional, na formação no incremento de novas tecnologias, na estruturação das empresas. Essa é a etapa do capital, quando por fim nós chegamos em um novo momento, onde nós focamos em organizações que coexistem e que ao mesmo tempo focam na sua estrutura, nas pessoas e também no ambiente. A etapa mais moderna, segundo esses teóricos, era a etapa da organização. Eles destacam também, gente, meios de controle que são utilizados pelas organizações. Primeiramente, observem, ele coloca aqui o nível de controle físico, que diz respeito ao controle, a como o controle era exercido no momento da administração tradicional, ali da administração científica, da administração clássica. Depois, uma outra definição foi a de controle material, a materialidade dos cargos, o controle baseado nas funções, nas atividades, no relacionamento entre o desenvolvimento das pessoas com a função que essas pessoas exerciam nas empresas. Quando, por fim, ela apresenta um conceito que seria mais aceito naquela época, o controle normativo, ou seja, o controle das pessoas, o controle que as organizações exerciam sobre as pessoas que participavam dessas organizações eram baseados, gente, observem o termo, eram baseados em normas, em regulamentos, em legislações. Esse é o conceito de controle normativo, é o controle a partir de normas. A partir disso, nós temos também 3 tipos de envolvimento. Naquele primeiro momento, nós tínhamos um envolvimento alienatório, com base ali no temor, porque a pessoa era focada excessivamente na tarefa e ela era pressionada, ela recebia um rigor físico, um controle físico presente, por isso alienatório. Nós tínhamos também um controle, um envolvimento calculista, ali muito voltado na busca de vantagens pessoais, tá? Relacionado à questão de cargos, salários, de funções, de autoridade, responsabilidade, de
do controle de expectativa que o colaborador tinha, aliás, que a empresa tinha com o colaborador, a partir do momento que a partir do momento que o colaborador crescia mais na empresa, que ele adquiria mais vantagens pessoais, ele também precisaria entregar mais resultados para a empresa. Da mesma forma, quanto mais resultados aquele profissional entregava para a empresa, mais vantagens pessoais esse profissional buscava. Por isso nós temos esse termo, esse tipo de envolvimento calculista. Na verdade, era uma entrega interesseira. Quando no modelo estruturalista que é proposto, nós temos um outro nível de envolvimento relacionado aqui à ética, moral, a nossa motivação baseada na autoexpressão. Ou seja, vocês observam que seria uma contribuição mais verdadeira. A gente participa, o ser humano participa das organizações que estão alinhadas com a sua ética, com a sua moral, as organizações que estão alinhadas com seus princípios. E isso gera um envolvimento mais verdadeiro, mais duradouro. Observa, gente, como tudo isso são elementos que a administração estruturalista nos acrescenta, como nós temos feito com outras, como nós temos feito essa análise com outras teorias também. Tudo isso são elementos que mostram o avanço da gestão de pessoas. Aqui, gente, sobre os tipos de organização, sempre no mesmo sentido, gente. Nós temos, primeiramente, as organizações coercitivas, relacionados mais uma vez, gente, à administração tradicional. Nós temos em um segundo momento as organizações utilitárias, novamente, relacionadas à utilidade, à função, ao cargo, aquele modelo calculista que nós falamos agora há pouco. E agora nós temos as organizações normativas, tendo em vista que esse homem organizacional, ele pertence a várias organizações, e cada organização dessas possui suas normas, ou seja, a gente convive em uma sociedade repleta de normas. Por isso as organizações são normativas. Nós temos três tipos de poder, da mesma forma, gente. Primeiramente, o poder coercitivo. O administrador ele tem um poder certamente coercitivo, baseado na força, baseado no seu poder. Nós temos um segundo poder, que é o poder remunerativo, é o poder que a empresa tem de cobrar o funcionário, porque ela remunera o mesmo, porque ela o remunera, então ela tem esse poder remunerativo, ela tem o poder sobre o colaborador, e nós também temos o poder, em um nível mais avançado agora, nós temos o poder normativo, ou seja, a gente tem o poder de definir novas normas, de definir novas leis, novos regulamentos, e baseado nessa norma, nós temos uma obediência mais ou menos assegurada. Por fim, nós temos dois modelos de organização que são propostos. Primeiramente, nós temos um modelo de sobrevivência, fazendo menção ali a todas as teorias que são anteriores, onde o colaborador ele buscava principalmente sua sobrevivência, tá? Obviamente que depois da sua sobrevivência, de suas necessidades fisiológicas, eles iam buscando outros graus, outros níveis de realização. Isso nós já falamos da pirâmide de Maslow, mas ainda seria um modelo de sobrevivência. Quando agora, falando de níveis organizacionais, nessa abordagem estruturalista, nós temos o que os autores propunham, modelos de eficiência, ou seja, modelos baseados em normas, em regramentos, tudo isso que viessem garantir o pleno funcionamento das organizações. Por isso, modelos de eficiência. Dessa forma, gente, nós chegamos em um ambiente organizacional onde
como nós falamos lá no início, nós temos uma sociedade repleta de organizações. Organizações que se relacionam com outras organizações, organizações que detêm normas junto às pessoas, junto à sociedade. Nós temos que as organizações vivem em um mundo social, político e econômico. As organizações têm normas, o mundo humano tem normas, o mundo social, o mundo político. Nós vivemos em um mundo repleto de normas. Aqui mais uma evidência. E aqui outro ponto que nós já comentamos, só para finalizar, é que uma organização depende de outras organizações para seguir seu caminho e atingir seus objetivos. Cada uma dessas organizações, que dependem de si e de outras, elas também são compostas por seus normativos, por suas regras. É uma sociedade repleta de normas. E é isso que visa garantir o desempenho eficiente de todas elas. E também nós temos a característica do homem moderno, desse homem organizacional que a gente buscou definir nos outros conceitos que a administração estruturalista nos apresentou. Nós temos que esse homem organizacional, primeiramente, a primeira característica dele é que ele é um ser flexível, depois possui certa tolerância a frustrações. Isso aqui, gente, observem que ele diz muito respeito àquela subordinação dos interesses individuais aos interesses coletivos, que nós já vínhamos falando desde o começo, desde algumas aulas atrás. Isso, essa subordinação, reflete exatamente aqui, ó, na tolerância a frustrações, tendo em vista que os desejos, as necessidades individuais nem sempre serão atendidas. Da mesma forma, nós temos isso aqui, ó, essa consciência que é capaz, que é possível adiar recompensas. Mais uma expressão da necessidade de subordinação do interesse individual ao interesse coletivo. No entanto, uma outra característica desse homem organizacional é que ele possui um permanente desejo de realização. Por fim, agora nós buscamos trazer mais a fundo essa abordagem estruturalista, como ela conseguiu desenvolver essa combinação do foco em estrutura, em pessoas e ambiente. E aí a gente observa que ficou realmente um contexto mais rico e que vai dar novos ares, novas possibilidades para a gestão de pessoas nas organizações. Na próxima aula, a gente dá continuidade. Até mais.